Viu sim a presença de Deus aqui neste lugar. Eu peço aos irmãos para se colocar de pé, só para a gente ler aqui um versículo, em reverência à palavra de Deus, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3 e o versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Irmãos, hoje eu acordei de manhã e a minha esposa não está aí, ela está viajando, ela está lá para o Mato Grosso, lá para Querência, no Mato Grosso, eu estou sozinho em casa. Eu falei, hoje eu vou para a igreja com as minhas sobrinhas e com a minha irmã. E quando foi agora já umas 7 horas da noite, eu passei mensagem para eles procurando que horário que era o culto, umas 7h03 parece. Aí falaram para o pastor Milton que eu estava vindo, ele falou, não, falaram que ele vai pregar. E já era 7h10 mais ou menos, na hora que eu fiquei sabendo que eu ia pregar aqui. E aí eu ia vir de camiseta, tudo folgadinho, só adorar mesmo e receber. Mas nós estamos aqui, nós fomos chamados para fazer a obra, então nós não podemos negar. A palavra de Deus diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Podeis assentar. Meus amados irmãos, ter a oportunidade de pregar, ter a oportunidade de falar de Deus, é uma satisfação muito grande, ainda mais sabendo eu onde eu andava, por onde eu passava, sabendo eu de onde Deus me tirou, e tem me honrado com essas oportunidades. Eu tenho buscado de Deus e Deus tem me abençoado. E a palavra que eu quero falar sobre essa noite é uma palavra um pouco de despertamento, sobre avivamento, o avivamento que nós precisamos, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis em nossas vidas. Houve-se um tempo que o pecado da humanidade era tão grande, que o pecado da humanidade cheirava tão mal às narinas de Deus, que Deus disse assim a Noé: Noé, faz uma arca e eu vou enviar chuva sobre a terra e vou exterminar a humanidade, porque eu não suporto mais o pecado da humanidade. Então Noé, dando ouvido à palavra de Deus, assim ele fez a arca como Deus lhe havia ordenado, com medidas e tudo. Vocês sabem da história, não preciso aprofundar nessa história. Então veio a chuva sobre a terra, consumindo, eliminando toda a humanidade por causa do pecado da humanidade. Sobrou somente Noé e a sua família. Só Noé e a sua família. E as pessoas naquela época não deram crédito, porque a terra não chovia. Até o dilúvio a terra não chovia, ela orvalhava. Ela subia um vapor da terra e molhava as raízes, as plantações, os rios enchia. Era dessa forma, então não chovia. Então eles não criam que ia cair chuva do céu e alagar toda a terra. Mas assim se fez. Houve-se também um tempo, duas cidades, por nome de Sodoma e Gomorra, que o seu pecado também cheirava tão mal às narinas de Deus, que Deus resolveu exterminar aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Só que lá também existia uma família que Deus também queria poupar. E assim Deus fez, mandou seus anjos ir lá e tirar Ló e a sua família de lá. E assim Deus o destruiu aquele lugar. Hoje nós vivemos tempos parecidos. O povo antes do dilúvio e os povos das duas cidades de Sodoma e Gomorra, parecido ou talvez pior, o que a humanidade faz nos dias de hoje, o pecado da humanidade. Vocês têm visto as mudanças de valores, o certo não é mais certo, o errado não é errado, o certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. Há uma mudança de valores muito grande em todas as classes da política, em toda
a humanidade. Então o pecado da humanidade está cheirando muito mal às narinas de Deus. Só que nós olhamos, Deus vai mandar dilúvio novamente sobre a terra, vai nos matar afogado? Não. Deus vai mandar enxofre, fogo do céu, como fez Sodoma e Gomorra? Não. Deus não vai fazer isso, porque esse tempo era o tempo da lei, era olho por olho e dente por dente. Só que hoje nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo onde que Cristo se tornou o Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados, pagando pelos nossos pecados. Só que Cristo, lá em João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar e voltarei e buscarei vós para onde eu esteja, vós estejais também. Ele fez essa promessa. Então nós estamos vivendo um tempo tão complicado, um tempo tão difícil. Se nós olharmos para dentro da Bíblia, todas as profecias que a Bíblia fala, praticamente todas já se cumpriram, menos essa de João 14, que é a volta de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ai daqueles que ficarem, neste mundo, ai daqueles que ficaram com o pé dentro da igreja e o pé do mundo. Ele não participou dos prazeres da igreja, mas também não participou do arrebatamento da igreja. Ai daquele que ficar. Serão dias, anos terríveis. O Apocalipse fala da grande tribulação. E eu quero chegar na palavra de avivamento. É o que nós precisamos nos dias de hoje. O profeta Abacuque, Judá estava vivendo de uma forma tão desviada dos planos de Deus. Aquele povo estava vivendo uma vida tão pecaminosa, fazendo coisas que não eram do agrado de Deus. Inclusive os sacerdotes daquela época estavam levantando altares para outros deuses, estavam fazendo coisas que não eram do agrado de Deus. Então Deus permitiu ao profeta Abacuque que ele visse o castigo que vinha chegando sobre aquele lugar. Havia um país, um povo da Babilônia, e o seu exército, e Deus permitiu que Abacuque visse o exército da Babilônia vindo em direção a Judá. E aquele exército, por onde eles passavam, eles matavam e levavam o povo para cativeiro. Então Deus mostrou para Abacuque que o pecado de Israel, o pecado de Judá estava tão grande que Deus ia castigar aquele povo, que o exército de Nabucodonosor da Babilônia vinha pegar aquele povo e ia levar para a escravidão, por causa do pecado. Então o profeta Abacuque fez essa oração. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Deus havia falado e mostrado para ele o que iria acontecer, e ele pediu: Senhor, aviva a tua obra, porque ele percebeu que a única coisa que poderia livrar aquele povo do castigo da Babilônia seria o avivamento daquele povo. E nós, nos dias de hoje, estamos vivendo dessa forma. Nós estamos despercebidos, nós não estamos fazendo tudo de acordo como manda a palavra de Deus. Nós estamos vivendo como se Cristo não fosse mais voltar. Nós estamos vivendo mais para as coisas do mundo. Nós precisamos de um avivamento, de arrependimento em nossas vidas. Nós precisamos de arrepender quando nós pecamos. Nós somos falhos. Nós que estamos na frente da obra, que eu também fico, sou na frente da obra ali onde eu congrego, o pastor Milton, nós não somos isentos de pecar,
nós pecamos todos os dias, nós somos pecadores, mas nós precisamos nos arrepender e não praticar aquele pecado. Nós precisamos de um avivamento de arrependimento. Só porque a geração de hoje está pecando e continua na igreja, está pecando e continua no louvor, está pecando e continua em cima do altar, está pecando e está profetizando, estão vivendo uma vida paralela na igreja e do lado de fora. Irmãos, quando nós pecamos e não procuramos consertar a nossa vida, nós não sentimos mais temor de Deus pelos nossos pecados, há uma grande possibilidade de que o Espírito Santo de Deus já não está em nós. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos confronta, é o Espírito Santo de Deus que nos alerta, é o Espírito Santo de Deus que faça com que nós tenhamos temor. Se eu peco e eu não me arrependo, eu não procuro consertar a minha vida, provavelmente o Espírito Santo de Deus me abandonou. Nós precisamos de um avivamento do arrependimento. Nós precisamos consertar as nossas vidas. Irmãos, não falta mais nada para cumprir para a volta de Jesus Cristo. Para quem conhece Bíblia, para quem lê Bíblia, a volta de Jesus está muito próxima. Vamos nos santificar todos os dias nossas vidas. Errar é humano, pecar é nosso, nós somos humanos, somos pecadores, mas nós precisamos arrepender, e tentar não pecar mais. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa de pecar alcança a misericórdia. Nós precisamos também de avivamento de oração. Nós precisamos orar mais. Nós estamos orando muito pouco. O avivamento da oração em nossas vidas nos faz ter intimidade com Deus. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais perto de Deus nós estamos, mais avivado nós estamos, mais vivo nós estamos na presença de Deus. A palavra avivar fala trazer aquilo que está inércio, que está como se estivesse morto, trazer a vida. É como se você estivesse praticamente morto, desfalecido, e de repente você recebe uma injeção, uma adrenalina, você acorda, se levanta todo disposto. Isso é avivar, é você ser vivo para as coisas de Deus. Esse mundo não tem mais nada de bom para nos oferecer. Este mundo não tem nada que nos interessa. Quando nós colocamos as coisas em primeiro lugar, nós precisamos de um avivamento, porque Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas, e não todas as coisas, mas todas estas coisas. Que essas coisas é o contexto para trás. Nós precisamos de um avivamento do reino em nossas vidas. Nós precisamos desejar o reino de Deus. Nós precisamos trabalhar em prol do reino de Deus, porque as coisas deste mundo aqui vai ficar. Não adianta nós juntarmos tesouros, juntar as coisas aqui, sendo que tudo aqui vai ficar. Nós precisamos ter um avivamento do reino de Deus, desejarmos o reino de Deus, como desejamos estar vivo a cada manhã.
A cada dia que nós anoitece, dormimos e nós acordamos sabendo que nós estamos vivos, com saúde, é motivo de alegria. Então nós temos que desejar o reino de Deus da mesma forma, porque o reino de Deus, ele é eterno, e as coisas deste mundo é passageira. Nós precisamos de um avivamento de milagre. O pastor Milton estava orando aí por milagres. Sabe por que muitas das vezes nós não alcançamos o nosso milagre? Porque nós só esperamos a oração do pastor, nós só esperamos a oração da pastora, nós só esperamos a oração da senhorinha do círculo de oração. Nós não pagamos o preço em busca do nosso milagre. Nós não oramos, nós não derramamos na presença de Deus, nós não jejuamos, não. Nós não buscamos a Deus pelo nosso milagre. Nós achamos mais fácil pedir uma pessoa para orar, como se a oração do pastor Milton fosse mais forte do que a sua, fosse mais forte do que a minha. Não. Jesus Cristo, Ele nos deu o direito de falarmos com o Pai. O pastor Milton falou aqui sobre a oração do Pai Nosso. Os discípulos falaram: mestre, como nós orar? Pai nosso que estás no céu. O Pai é nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós temos o direito, o que nós precisamos é pagar o nosso preço, para que o milagre chegue em nossa vida, para que o milagre chegue em nossa família, seja qualquer milagre. Para Deus tudo é possível. Você parou para pensar, às vezes o seu problema, você pensa: meu problema não tem jeito, Deus não abre a porta, eu não saio dessa úlcera, eu não saio desse câncer. Olha a vida de Lázaro. Lázaro estava 4 dias na sepultura. Um corpo em 4 dias na sepultura é um estado de decomposição. O corpo já está decompondo, e Cristo foi lá e disse: Lázaro, sai para fora. Aquele corpo que estava fedendo, aquele corpo que as veias já haviam atrofiado, os olhos já tinham ficado todo branco, começaram a viver, as células começaram a viver novamente naquele corpo. O que é o seu, o meu, o nosso problema diante desse Deus? O que nós precisamos é de um avivamento de milagre. Mas esse avivamento de milagre nós precisamos buscar no quarto da oração, nós precisamos buscar no jejum, nós precisamos buscar principalmente também na fé. Nós precisamos ter fé no Deus que nós servimos. Nós precisamos de um avivamento de milagre. Nós precisamos de um avivamento de salvação em nossas vidas. Nós estamos vivendo como se Cristo não fosse mais voltar. Nós estamos vivendo como se o mundo fosse a eternidade por seguir. Nós estamos vivendo como se eu vou viver bem até do jeito que eu der conta. Eu vou lutar, vou correr atrás de tudo que eu conseguir, porque depois que eu morrer acabou. Não, depois que morrer, aí que é o problema. Depois que morrer, que é aí que é o problema. Porque essa vida nossa aqui, Provérbios fala que a nossa vida é como um sopro. Ela vem e vai embora muito rápido. A vida aqui nessa terra, a palavra de Deus fala que o corpo vai voltar para o pó da terra. Essa matéria aqui, ela vai voltar para o pó da terra. Mas a alma e o espírito, nós temos que prestar conta dela com Deus. E como você está vivendo, como eu, como nós estamos vivendo, é a forma que nós vamos atravessar do outro lado quando nós fechamos os olhos para este mundo. Nós precisamos de um avivamento de salvação, vivermos para ser salvo. E para viver como salvo, nós precisamos estar afastados das coisas deste mundo. Para viver como salvo, nós precisamos ser igrejados e não desigrejado. Porque tem crente que só procura a igreja quando a coisa aperta. Tem crente que procura a igreja só quando o cinto está apertado, quando a enfermidade está batendo, quando o desemprego está na porta dele. Ele começa a procurar a igreja. Ele começa também a procurar nos dias de cultos de campanha. Ele não vem num culto de evangelista, ele não vem num culto de adoração.
Nós precisamos de um avivamento de salvação em nossas vidas. Nós precisamos desejar a salvação todos os dias em nossas vidas. Irmãos, Cristo vai voltar, isso é inevitável. Como já voltou para muitos, pastor. Se nós não subirmos no arrebatamento na caravana, nós vamos individual. Amanhã, quando nós fechar o olho, Jesus voltou para ele. E aí? Estava com a vida preparada? Você estava com a sua vida no altar? Você estava com avivamento de salvação na sua vida? Você estava com avivamento de arrependimento na sua vida? Quando eu falo em avivamento de arrependimento, eu lembro de Davi. Davi era um homem pecador, mas a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi pecava, mas quando ele pecava, ele corria, chorava na presença de Deus pedindo perdão. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. E se nós pedimos perdão, se nós prostrarmos a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, Ele perdoa sim. O que nós precisamos é não voltar mais a cometer aquilo, não voltar ao velho Egito, viver uma vida santificada para o reino de Deus. Coloca de pé, o tempo já acabou. Coloca de pé para a gente fazer só uma oração aqui nessa noite para a gente encerrar. Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeste nessa noite, para transmitir a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus, que o Senhor coloque um avivamento em nossas vidas, um avivamento, Senhor, que nós possamos sentirmos a chama do Teu Espírito arder em nosso coração, onde nós estivermos, não somente na Tua casa, mas no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua, na rua, onde nós estivermos, nos comércios, nós possamos sentir, ó Deus, o avivamento do Teu Espírito, a chama arder em nossos corações, que nós possamos sentir desejo de vir na Tua casa, não buscar a bênção, mas adorar o Deus da bênção, que nós possamos sentir desejo de estar na Tua casa, Senhor, para sentir a Tua glória, sentir o Teu Espírito Santo. Deus, que o Senhor coloque um avivamento de salvação em nossas vidas, para que nós possamos ter palavra de vida para aqueles que ainda não Te conhecem e possam Te aceitar e Te conhecer como nós Te conhecemos e sabemos que o Senhor é Deus e que só o Senhor pode nos salvar. Aviva, Senhor, a Tua casa, aviva, Senhor, a Tua obra, aviva, Senhor, os Teus filhos, aviva, Senhor, esta nação. Traz um avivamento para este país, traz um avivamento para esta nação, Senhor, de tal forma que o mundo escutará o gemido desta igreja, o mundo escutará o rugido do leão de Judá nesta nação. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aviva-nos, Senhor, enche-nos o Teu Espírito, ó Pai. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Aplaude a Jesus, que Ele é maravilhoso.